Essa é a nossa oração, é a canção do nosso coração. O louvor e a adoração só a Ti pertencerão hoje. Hoje é o dia, Senhor, de nós celebrarmos a vitória sobre a morte. E é por isso que o nosso coração, a nossa canção, a nossa alegria, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tudo que temos é para o Teu louvor essa manhã. E é para Te adorar e Te bendizer e gritarmos aleluia. O Senhor vive e reina para sempre. Nos abençoa com a Tua palavra, aquece o nosso coração. Fala conosco, Senhor, e nos deixa ainda mais prontos para gritar da Tua salvação. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, aqueles que podem sentar. Eita. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição, é o fundamento da nossa fé. A Bíblia diz que se não fosse a ressurreição de fato, de verdade, histórica, se Cristo não ressurgiu com o corpo, então a nossa fé é vã e não vale nada. Às vezes todo mundo aqui com certeza recebe nos WhatsApps, eu já recebi hoje pelo menos 500 mensagens de manhã, de Páscoa é renovação, Páscoa é não sei o quê, cada mensagem bonita, que significa nada, um negócio louco assim, que ninguém nem sabe o que significa renovação e não sei o quê, é renascimento e é tudo, mas assim, se não for a fé que aquele corpo não estava mais ali na tumba, se não for a fé de que ele venceu a morte, literalmente, não é uma alegoria, não é um pensamento, não é assim, de uma maneira metafórica, apenas para passar um ensinamento, se não é a fé na ressurreição de Cristo, a nossa pregação não vale nada. Nós vamos fazer aqui discursos moralistas, falar de ética, falar de coisas boas e importantes, mas a fé, ela vai ficar vã, a pregação vai ficar vã, porque a ressurreição é a vitória da morte, sobre a vitória da vida, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E a ressurreição de Jesus no passado é também a promessa da nossa ressurreição no futuro, e isso faz toda a diferença hoje. Tem gente que não consegue entender bem isso, porque a gente fica perdido nas mensagens, mas eu queria tentar explicar bem rapidamente o que é que significa ter fé na ressurreição. Na criação, antes do pecado entrar no mundo, quando nós vivíamos num jardim perfeito, antes da desobediência, não havia morte, não havia dor, não havia tristeza, não havia lágrimas. Significa dizer que aquele que crê em Cristo e que vai ressurgir com Cristo, vai viver a alegria eterna desse jeito. Nós vamos ter o nosso corpo restaurado para esse status quo ante desobediência e pecado. Significa dizer que eu e você, que cremos e estamos aqui, vamos viver uma eternidade onde não há tristeza, onde não há lágrimas, onde não há câncer, onde não há dor, onde não há sofrimento. É por isso que a gente fica muito feliz. E o povo, por que vocês ficam tão felizes na ressurreição? É porque garante que eu vou passar a vida eterna sem estresse. Não é bom isso? Sem BO, como diria Manuca aqui. E o reverendo Rodolfo e Mário Lessa, antes do culto começar, estávamos ali prontos para orar. Eles disseram que quando uma pessoa faz 45 anos de idade, fica menos agoniada e mais tranquila. Eles profetizando na minha vida, né? E eu disse amém, eu recebo isso. E eu estou dizendo isso porque faz tempo que eu não vejo Mateus me interpretando em Libras. Aí eu estou vendo ali no telão, ele está me interpretando em Libras, aí eu estou todo trabalhado em pregar sem pressa, falando devagar para abençoar meu amigo que está ali interpretando, graças a Deus. Então, as boas notícias são de que Jesus venceu a morte para nos dar vida abundante, não só na eternidade, mas vida abundante aqui na terra também. E tem gente que acha que isso é bom demais para ser verdade, acha que isso é uma ilusão,
e as pessoas me procuram, e certamente você já deve ter ouvido isso também, dizendo que não, que essa fé e o cristianismo e a religião é, na verdade, apenas uma muleta criada para o nosso conforto emocional. Não conseguem crer na promessa realmente absurda e maluca da ressurreição, porque eles acham que é bom demais para ser verdade. Agora, o que me deixa assim é que o camarada não acredita na promessa da ressurreição, mas acredita que sem malhar e sem fazer regime, toma um remédio e vai ficar magrinho. Tem outros que acham que tomam um remedinho e o cabelo vai voltar para viver na cabeça sem efeito colateral. Tem umas promessas na internet que tem aí, que o povo acredita, eu digo, nisso o camarada acredita, mas não acredita na ressurreição, é pau. Mas é o cerne da nossa fé. E eu estava orando, assim, passou o Natal, não é brincadeira não, vocês vão achar que é exagero, mas não é. Passou o Natal, a gente tem muita coisa para fazer, e a gente prega todo domingo, aqui, nas paróquias, nas missões da diocese, e a gente pensa sobre muita coisa, mas é verdade que passou o Natal, eu já abro no bloco de notas um espacinho para o que é que eu vou pregar na Páscoa. O sermão de Páscoa, eu fico tentando trabalhar ele quase que 3 meses, me preparando. E não vinha nada. E eu andei um pouco preocupado com isso há uns 15 dias atrás, e fui ler os últimos sermões de Páscoa, dos últimos, 8 ou 10 anos, e fui vendo das coisas que a gente fala na Páscoa, que são todas muito importantes, mas eu estava orando assim, disse, Deus, claro que eu vou pregar sobre a ressurreição, claro que o tema mais importante é esse, e tem que ser esse, mas tem alguma coisa especial, tem alguma coisa para aquele domingo, tem alguma coisa para aquelas pessoas que estarão comigo na Recon no domingo de manhã, e algo aqueceu meu coração, que é sobre essa história de como nós éramos antes, lá na criação, antes do pecado, e como nós vamos viver a vida eterna. Na criação, o homem e a mulher, segundo a Bíblia, andavam nus, porque eles não sentiam vergonha. Mas quando o pecado entrou, imediatamente eles sentiram vergonha e se cobriram seus corpos, porque a Bíblia diz que eles sentiram vergonha. E vergonha é um sentimento de insegurança por medo do ridículo, isso é o que o dicionário diz. Ou um sentimento de medo de julgamento, eu acho que era o caso de Adão e Eva na criação, porque desobedeceram e queriam se esconder de Deus, com medo do julgamento que Deus faria pela desobediência deles. Mas você há de convir, independente do que o dicionário diz, que vergonha é um sentimento intenso de angústia. Sentir vergonha é, às vezes, desesperador, no mínimo, constrangimento, às vezes, humilhação. E muitos de nós sofremos muito com esse sentimento de vergonha. E, quando não, a gente sofre com medo de passar vergonha. Nem sempre é a vergonha em si, mas o medo de passar vergonha aprisiona. O medo de passar vergonha paralisa. E vejam que eu quero tentar distinguir algo que às vezes é quase indistinguível, mas assim, um detalhezinho, é diferente de culpa e é diferente de condenação. Porque culpa é quando alguém imputa a você, ou você mesmo se imputa e reconhece um erro. É ruim. O sentimento de culpa, às vezes, é ruim. Eu estou achando que estou culpado, ou alguém disse que eu sou culpado, é mão de obra. Condenação é bem ruim. Condenação não é quando você imputa, mas alguém já condena, sentencia você por conta daquela culpa, ou você mesmo se autossentencia, e é péssimo, não é bom. Mas a vergonha parece ser mais profundo, parece ser mais subjetivo, e com potencial de causar danos gravíssimos no corpo, na alma e no espírito. Porque quando você é culpado e sentenciado, a pena resolve o problema. A pena, uma vez cumprida, meio que acabou. A vergonha não resolve. Você cumpre a pena, não vai sofrer mais a pena, mas a vergonha parece que quer ficar. Tanto é que tem gente que prefere sofrer logo a pena. Mesmo que não esteja tão errado, mas prefere logo
sofrer a pena, porque entende que quando cumpriu a pena, passou. Tem gente que se autoflagela, espiritualmente falando de pecado, não estou nem falando só de crime e de culpas um contra o outro. Tem gente que se autoflagela, se sem sentir e condena, porque entende que prefere sofrer logo do que sentir a vergonha. Tem gente que se autossabota para isso. Não sou psicólogo, mas vocês sabem que isso existe. E a vergonha não, a vergonha é um pouco mais profunda. E quando nós, aqui no púlpito, proclamamos que Deus em Cristo nos perdoou, nos acolheu, apesar de quem somos e apesar do que fomos também, isso muda a vida de uma pessoa. Quando eu estou no cursilho, eu fico com cuidado para não dar spoiler, porque tem um pessoal do secretariado aqui que vai brigar comigo. Então não vou dar spoiler. Mas tem um rolo lá, que de vez em quando eu dou, que esse é a coisa mais linda do mundo. Quando eu acordo de manhã, sabendo que é o dia de eu dar esse rolho, é um dia que é brilhante para mim. É o dia mais feliz. Porque eu vou me encontrar com 200 pessoas, sejam homens ou mulheres, e eu vou poder olhar na carinha deles, que estão com vergonha, pelo menos, e digo que Deus ama, recebe, acolhe e quer ficar do lado deles. Aí eu vejo que os olhinhos ficam brilhando, porque quem não quer ouvir isso? E eles ficam mais felizes ainda, ou elas ficam mais felizes ainda, e eu quero que vocês fiquem felizes também, quando eu digo que não tem sentido eles sentirem tanta vergonha, o tanto é importante para já, mas tanta vergonha, porque se eles estão sentindo, todo mundo deveria sentir, porque não tem um bom não, todos são pecadores. A gente sente mais vergonha quando a gente costuma comparar. Quando a gente acha que o outro que nos julga e que nos acha ridículo é melhor do que a gente. Mas quando vem a palavra de Deus, e o nome dessa doutrina, a doutrina da depravação total, o nome é horrível, mas é isso mesmo, doutrina da depravação total, é quando nós entendemos que não tem um que preste, nem este que vos fala, aí fica melhor, porque você tem menos vergonha, porque você é menos ridículo, porque você sabe que quem está do seu lado pode estar com a roupa que for, com o discurso que for, com a linguagem que for, ou com 50 anos de igreja, é também passível de erro e erra. Então, esse é o melhor rolo, essa é a melhor pregação. A melhor pregação é quando a gente quer livrar a pessoa de sentir tanta vergonha. Porque a vergonha tem problemas espirituais, tem problemas emocionais graves, e por conta deles, os psicossomáticos no corpo também se manifestam em danos que é muito grande. E o medo dela paralisa. Agora, tem uma outra face para a vergonha. Quando eu era mais novo, mentira, porque até hoje é assim. Desde sempre, o meu pai me chama de sem vergonha. E para eu não ficar me sentindo muito mal, ele não me chama de sem vergonha. Ele me chama o cachorro dele, o gato, o papagaio que ele tinha, e qualquer pessoa que ele ame, ele chama de sem vergonha. Então eu estou tranquilo, porque ele me ama. Ele vive tudo para ele que chega junto dele, que ele ama, e faz seu sem vergonha. Tudo é sem vergonha. E eu quis entender que isso era o popular dele, de papai dizer para o papagaio dele, para o cachorro e para mim também, que a gente era safado, mas não estava nem aí para isso. Sabe aquele cara que é bandido, que manipula, que faz as coisas, mas não está nem aí, tem aquela cara lavada? Pronto, isso era ele dizendo que eu era assim e eu era mesmo. Eu não sei se era o verbo certo, mas vamos lá. Teologicamente falando, sem vergonha é aquele que é desprovido da autopercepção de pecador, não compreende essa depravação total. E tem gente que não quer sentir vergonha, porque o pecado é tão forte, o orgulho é tão grande, que não quer ferir o ego para se sentir vergonha. É aquela pessoa que diz que não tem vergonha de nada, porque diz que não tem arrependimento nenhum. São pessoas cujo orgulho, cujo ego é tão grande, que não querem sentir vergonha, e aí já é uma patologia. É uma pessoa ser um sociopata, é a pessoa que não tem vergonha de nada. Então, num certo sentido, sentir vergonha é natural, é normal, e é importante para que você se saiba pecador que precisa de um Salvador. Sem vergonha, você não precisa de Jesus para absolutamente nada. Agora você pode estar se perguntando por que esse sermão no domingo de Páscoa, que mensagem é essa? Mas é porque eu creio que celebrar a Páscoa
é crer na vitória de Jesus sobre a morte e sobre a vergonha. Celebrar a ressurreição de Cristo é celebrar a libertação de quem vive paralisado por isto ou pelo medo disto. Livre, aí você pode perguntar, livre da morte, como é que na ressurreição a gente é livre da morte? Significa dizer que a gente não vai morrer mais? Não, você vai morrer, mas você não tem medo disso, porque a morte não é o ponto final, você tem uma vida eterna. Por isso que você é livre da morte, embora você saiba que vai morrer. Vai morrer, mas a morte não manda em você mais. Você tem outro Senhor. E você não precisa ter mais medo dela, porque você vai para a eternidade. A mesma coisa vale para a vergonha. Quando eu digo que você é livre da vergonha, não significa dizer que você não vai sentir mais vergonha. Mas significa dizer que a vergonha não vai ter mais poder sobre você. Isto eu quero proclamar de novo, eu vou repetir essa frase, porque eu quero pelo menos um amém. Mesmo que você seja tímido e não muito pentecostal, um amém merece. Porque isto é o que de melhor Deus vai fazer com você hoje. Então eu vou repetir isso. Vencer a morte é mais do que vencer a morte e o pecado. A ressurreição faz que eu e você sejamos livres do poder da vergonha, que é limitado. Você vai ficar livre da vergonha. Amém. Muito bom e espontâneo, uma coisa linda. A vergonha que a gente passa aqui, ou pode passar aqui, não há de comparar com a glória que a gente vai viver eternamente. Mas isso não é só um conceito teológico, embora seja também. A vergonha que a gente passa aqui, tem medo de passar aqui, já que todos somos passíveis dela, quando a gente entende que ela tem um poder limitado, não tem um poder ilimitado sobre nós, muda como a gente vive mais aqui, vive melhor aqui, a vida abundante aqui. Eu quero falar um pouquinho disso, porque quem sabe que o poder da vergonha é limitado, confessa mais os seus pecados, porque não é que fique sem vergonha, mas entende que todos podem passar por isso, e aí você vai com mais tranquilidade para confessar, você lida melhor com a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, você sofre menos, porque você sofre como quem tem esperança. Falando da ressurreição, o apóstolo Paulo estava ensinando sobre a morte, sobre a diferença de reação do cristão para o não cristão diante da morte. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: nós não choramos como quem não tem esperança, porque nós sabemos que a gente tem vida eterna. Isso vale para a vergonha. Nós não passamos vergonha, ou temos medo de passar vergonha, como quem não tem esperança, porque se nós temos a esperança em Cristo, a vergonha pode fazer um cortezinho, mas é o máximo que ela pode fazer. A gente logo é restaurado em Cristo Jesus. Isso muda como a gente vive. As palavras do apóstolo Paulo ainda ressoam quando ele diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou aqui me lembrando de algumas pessoas para quem hoje tem um significado muito mais lindo. Eu estou me lembrando do anjinho Miguel de Carvalho, que segunda-feira passada faleceu com 16 anos. E a família dele, que está aqui hoje, vai celebrar essa ressurreição hoje um pouco mais feliz e consolada, porque sabe que aonde ele está e para onde nós vamos não tem doença, nem deficiência, nem morte. Eu estou me lembrando do meu amigo, o nosso amigo, o reverendo Técio, cuja risada não está aqui hoje para nos alegrar, porque a mãe dele faleceu e ele está em Campina Grande com ela. E ele sabe que está esperando o dia em que vai celebrar com ela eternamente, porque a nossa fé fala disso. A vergonha e a morte têm um fim, mas a vida em Cristo não tem fim. Vou contar duas histórias rápidas. A primeira é de uma moça aqui da igreja, que essa semana que passou fez um mal muito grande a alguém que eu amo também, a uma outra pessoa que eu amo, daqui da igreja. E essa pessoa que eu amo me contou, disse: olha, eu fui tão ferido, fulana fez isso, isso e isso. Eu amei, eu orei, tudo certo, a vida seguiu. E aí, como foi meu aniversário, essa pessoa que feriu, sabe que eu sei, porque sabia que a outra pessoa ia me dizer. E ela me mandou uma mensagem de aniversário. E a mensagem de aniversário dela foi assim: pastor, eu estou com vergonha do senhor. Parabéns, para Deus abençoe, aquelas coisas, né?
mas eu estou com vergonha do Senhor. Eu estou com vergonha porque eu sei que o Senhor sabe o que eu fiz com fulano. E eu estou muito envergonhada. E eu dei um sorriso, graças a Deus eu estava cheio do Espírito, porque se eu não tivesse eu ia dizer, miserável! Mas eu não fiz isso. Eu respondi para ela assim, minha amiga, o que você fez eu poderia fazer. Não tem diferença entre você e eu. Você não precisa ter vergonha de mim. Eu e você colocamos a nossa vergonha na cruz, porque nós somos cristãos. Eu amo você. E ela me respondeu de volta, não foi um áudio, foi um texto, mas eu imaginei as lágrimas nos olhos dela enquanto ela escrevia aquele texto. Que alívio, pastor, como eu estava angustiada, pensando em sair da igreja, porque o Senhor sabia da minha vergonha. Aí eu não disse não a ela, estou dizendo a vocês, é pior ainda, eu devia ter dito só a ela. Eu pensei e disse, se você soubesse das minhas vergonhas, aí é que você não ia para a igreja mesmo. E a outra história de um outro amigo, que também cometeu uma falha gravíssima, e está sofrendo as consequências de uma falha gravíssima, e eu estava com ele esses dias, chorando com ele, trabalhando a restauração da vida dele, e chegou uma hora que ele disse para mim, eu estou com vergonha, eu já errei muito na vida, mas nunca para estar humilhado como eu estou, nunca para me sentir tão envergonhado do que como eu estou. E eu disse a ele, isso foi segunda-feira, e eu disse assim para ele, meu amigo, eu estou preparando esse sermão de Páscoa faz 3 meses, e quando eu tiver, ele não está aqui, ele está viajando, eu sabia que ele ia viajar, eu disse, você vai ouvir online esse sermão, porque quando eu estiver pregando aquele sermão de Páscoa na reconciliação, eu vou estar lembrando de você, quando eu disser que a sua vergonha vai existir, mas ela tem limite, ela não define quem você é. Quem define quem você é Cristo que mora em você. E os planos que Ele tem para você. Amém? Há religiões, filosofias, espaços que também vão ensinar códigos morais, regras sociais, tanto que tem gente que vem aqui, ouve os sermões que a gente prega, mesmo sem ser cristão. Por quê? Porque aproveitam o ensino, o autodesenvolvimento, as disciplinas de transcendência, de elevação da consciência. Conheço espíritas que não creem na ressurreição, mas na reencarnação, e que nos ouvem aqui presencialmente pela internet. Tem amigos meus que falam comigo, eu tenho amigos esotéricos, que curtem as coisas que a gente escreve, mas religião, moralidade, ética, não liberta da vergonha. Só quem liberta da vergonha é o amor de Cristo. As pessoas que vão agnósticas, as pessoas que vão aos encontros de jovens, de casais, aos cursilhos, completamente ateus e agnósticos, e eles não compreendem a fé, não compreendem a ressurreição que eu estou pregando, não compreendem a cruz, mas pouco importa no começo se eles compreendem, mas eles sentem o amor de Deus, e quando eles sentem o amor de Deus, experimentam a revelação de Deus na vida deles, tudo muda. E isso, meu amigo, não tem código moral, não tem esoterismo, nada que faça, só Cristo ressurreto na nossa vida. E eles dizem a mim assim, todos os caminhos levam a Deus. E eu fiquei pensando, o sermão de hoje talvez não seja muito atrativo para eles, ou talvez seja decisivo para eles, para quem pensa assim, abrir o coração para mais do que uma ética ou um código moral, abrir o coração para uma experiência de ressurreição na sua vida. Porque hoje a gente pregamos o absurdo da ressurreição pela fé. Amém? Só a cruz, só a ressurreição depois da cruz é que nos liberta da dor e dá uma vírgula para ela, dá um ponto para ela do medo e da prisão. Aí o reverendo Igor, acho que na segunda ou na terça, manda uma mensagem para mim e disse, estamos preparando o set list da Páscoa. Você vai pregar sobre o quê? E aí eu disse um áudio para ele, mais ou menos onde é que eu estava querendo ir, e ele foi que me disse essa frase. Aí ele botou assim, liberdade. Aí eu disse sim, vamos começar a orar para que no domingo da Páscoa seja sobre ressurreição com libertação. Não entra na cabeça de ninguém a ressurreição. Há muitas evidências para ela.
E eu podia passar o sermão aqui. Aliás, Dom Chimene, domingo passado, falou algumas evidências da ressurreição. Mas eu não quero fazer isso, porque hoje é a loucura da pregação, que é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aquele que crê. Esse poder não é experimentado por quem acha que todos os caminhos levam a Deus. Esse é um poder experimentado por quem crê no poder da pregação. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que antes de Jesus, a cruz tinha um sentido, e depois de Jesus, a cruz ganhou outro sentido. O que a gente tem nas igrejas, nos nossos peitos, nos banners de WhatsApp que a gente coloca, na verdade, era um instrumento de tortura, um sinal de dor e de vergonha. A cruz era reservada para que o sujeito que fosse pregado nela não fosse somente executado, mas fosse envergonhado. Mas depois de Cristo, Ele ressignifica tudo. E Ele deu um significado diferente à cruz. O que era sinal de vergonha, hoje é instrumento e sinal de salvação, sinal do amor. Quem crê, quem tem fé que o amor é que vai nos dar coragem para viver o resto da vida, para além da vergonha que a gente pode sentir. O reverendo Marcondes, domingo passado, pregou, e vai pregar hoje à tarde e à noite aqui, sobre a teologia da cruz. E ele dizendo que só celebra a ressurreição hoje, propriamente, quem entendeu a dor da cruz. Quem sabe que passa vergonha pode passar vergonha. Quem chorou a morte de Cristo, chora a própria morte, porque Ele pagou uma pena que não era dele, era minha. E a gente quer evangelizar e esquece da ressurreição. E isso é o cerne. Vamos continuar pregando o que a gente prega no concílio, no encontro de jovens, no encontro de casais e aqui nesse púlpito. Vamos continuar dizendo que Deus pode restaurar casamentos. O encontro de casais já está lotado e o retiro de casais também. Vamos continuar pregando que Deus pode tirar seus filhos da droga e os encontros de jovens já estão cheios também. A gente vai continuar pregando que Deus pode mudar a vida do seu marido, bêbado, mulherengo. E o próximo concílio lotado vai lotar o concílio masculino. O feminino também já não tem mais vaga quando a gente prega que Deus pode transformar sua mulher braba em mais mansa. Dom Chimene foi quem me ensinou isso. Que a mulher dele é meio braba. A gente vai continuar dizendo do que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer. Mas a nossa pregação é a da ressurreição. A nossa pregação é aquela que vai dizer que se Ele não fizer, não importa, porque a vida da gente é curta agora. A gente tem uma eternidade sem medo, sem vergonha, sem doença, sem marido bêbado, sem mulher braba, sem câncer, sem dor. Esta é a fé da ressurreição que desafia a ciência, desafia a racionalidade. É uma experiência de fé, é uma experiência que faz você mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida por moralismo, achando que você consegue consigo mesmo, com as suas forças, acabar com a bebida na sua vida, acabar com o adultério na sua vida. Não é você quem vai fazer isso. Agora, quando você experimentar a ressurreição dentro de você, quando o Espírito Santo começar a mexer dentro de você e através de você, essa vai ser uma obra dele na sua vida. E você que vivia a vida inteira celebrando uma Páscoa simplesmente de rito, celebrando uma quaresma de preparação para algo simplesmente da tradição, vai saber por que é que eles estão sorrindo tanto, por que é que eles celebram tanto, por que é que esses crentes doidos levantam a mão e pula e ri no domingo. É porque não é na nossa força, é Ele que nos deu vida abundante para sempre. Se você está na lama do pecado, qualquer pecado, mentira, vida sexual desregrada, alcoolismo, preso, hoje é dia de libertação. Veja o que Paulo diz sobre quem crê.
Quem crê, Paulo diz assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem um advogado bom. Você tem um advogado que intercede por você a Deus. E não importa o que você fez ou onde você está, você hoje mesmo, não precisa fazer mais nada, você já vai ficar em pé e você vai poder adorar a Deus, porque o seu advogado resolveu a sentença para você. Nenhuma condenação, porque ele intercede por você. Última coisa, João capítulo 20, Maria Madalena chega lá, o sepulcro está vazio e ela não entendeu nada. Antes dela, Pedro e João tinham chegado, não entenderam nada. Ela chega, Jesus aparece para ela, depois que anjos também apareceram para ela. E Jesus podia ter dito muita coisa a Maria Madalena ali, viu? Jesus podia fazer um compêndio de teologia. Jesus podia ter dito que aquilo tudo era cumprimento de todas as profecias do mundo. Jesus podia ter lembrado dos demônios que expulsou dela, ou dos 3 anos que viveu andando com ela. Eu sei lá o que é que Jesus podia ter dito, já ressuscitado naquele domingo como hoje. Mas ele chegou para Maria Madalena e a frase para ela, sabe qual foi? Por que você está chorando? E eu estou aqui pregando para não sei quem. Não conheço você, tudo. Mas se eu quero imitar Jesus, eu quero poder dizer a você, por que você está chorando? Aquele que morreu ressuscitou. E aquele que ressuscitou vai enxugar todas as lágrimas. Aleluia. Se não completamente aqui, mas certamente na eternidade. Aleluia. E aqui você nunca vai estar sozinho, porque Ele vive. Você pode estar no porão mais escuro do pecado, da dor, da doença ou da solidão. Ele está do seu lado, porque Ele vive no seu coração. E melhor do que isso, não tem de mensagem. Que alegria ser pastor num dia como esse, hein, amigo? Que mensagem para pregar, hein? Nós temos a melhor mensagem do mundo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por aquele domingo, obrigado pela história, pelo teu plano, obrigado por esses homens e mulheres que estão aqui. Eu quero te pedir que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e faça uma obra que eles não conseguem fazer sozinhos. Eu quero que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que o teu Espírito Santo venha sobre nós agora e derrame o teu amor, amor que lança fora todo medo da vergonha, todo medo da culpa e da condenação, e faz uma manhã de poder para que nós sejamos e saiamos daqui livres, leves, que a nossa adoração seja uma adoração leve de quem vai voar nas asas do Espírito para perto de ti. Bendito seja o teu nome no meio da tua igreja. Amém, amém e amém. Glória a Deus.